Vamos dar sequência à resolução de questões do Enem 2021 de Matemática e suas tecnologias. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. Temos aí a imagem do castelo. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros e 7 centímetros. A escala utilizada para fazer a réplica é: nós sabemos que a escala representa 1 centímetro no desenho, quantos centímetros representa no real. Então, nós vamos usar algumas das dimensões. Olha, o 38,4 de comprimento está para 160 centímetros, que representa o comprimento. Então, eu vou transformar esse 38,4 metros para centímetro. Na escala, nós temos metros, decímetros e centímetros. Então, para passar de metros para centímetros, nós temos que multiplicar por 100. Então, eu vou ter aqui 3.840 centímetros. Ao efetuar a divisão de 3.840 por 160, eu vou encontrar 24. Então, a escala é 1 centímetro no desenho, equivale a 24 centímetros no real, e a resposta é a letra C. Mais uma questão. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil, nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então, no ano de 1990, tínhamos 219 mil médicos e a população brasileira em milhar era 147 milhões. Em 2000, 292 mil médicos para a população em milhar de 170 mil. No ano de 2010, nós temos aí 365 mil médicos para a população em milhar de 191 mil. Então, vejamos. Nós temos que analisar agora a pergunta. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. Então, aqui nós temos algumas informações da projeção para 2020. Vamos ver a pergunta. O número com duas casas da parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de... Então, o que o exercício quer é que nós façamos a projeção para 2020 e ainda está querendo a divisão da quantidade de médicos pelo número de habitantes. Então, olha, o número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por habitantes. Então, vamos observar. Nós temos aqui a projeção para 2020 vai ser a seguinte. O médico, a quantidade de médicos vai obedecer ao mesmo aumento de 90 para 2000 e de 2000 para 2010. Quando a gente observa aqui, 292 mil menos 219 mil, nós tivemos um aumento de 73 mil médicos. A mesma quantidade foi de 2010 para 2000, também 73 mil médicos. Então, em 2020, nós também vamos ter este mesmo aumento. Então, nós vamos ter aqui um total de
438 mil médicos. Agora, a população brasileira em milhar, aqui houve um aumento de 23 mil em milhar e de 2000 para 2010 um aumento de 21 mil em milhar. O aumento para 2020 vai ser a média aritmética entre esses dois valores. A média aritmética eu vou ter que somar 23 mil mais 21 mil dividido por 2, que vai dar 22 mil. Quando eu aumento 22 mil aqui, eu vou encontrar um total de 213 mil da população brasileira, mas em milhar, né? Nós queremos exatamente a divisão do número de médicos por habitantes da população brasileira. Então, nós vamos ter que dividir exatamente pelos 213 mil da população brasileira representada nessa tabela em milhar. Quando vamos efetuar essa divisão, nós vamos encontrar 2,06, que vai ser exatamente com duas casas decimais, né, o que a gente precisa. Resposta, letra D. Então, esse número com duas casas na parte decimal mais próximo, né, do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020, vai ser 2,06. Mais uma questão. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$10. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são: frango, 12,50 o quilo, batata doce, R$5 o quilo e as hortaliças, R$2 a unidade. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata doce e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata doce e a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango. Vamos ver então a pergunta. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo? Então, vejamos aqui. Nós já temos a informação de que a batata doce vai aumentar o seu preço em 50%. Então, o preço da batata doce, que é R$5, vai aumentar metade, vai aumentar mais R$2,50. Então, ela vai passar a ser R$7,50. Ele não quer modificar a quantidade de batata doce nem de hortaliça. Então, ele tem 600 gramas de batata doce. Então, nós vamos ter que multiplicar aqui o 7,50 por 0,6, porque 7,50 é 1 quilo. Para a gente saber 600 gramas, a gente vai multiplicar por 0,6. Ao efetuar este cálculo, nós vamos encontrar que ele vai gastar 4,50. Então, aqui ele vai gastar 4,50, hortaliça é só uma unidade. Então, aqui ele já vai ter gasto R$6,50, certo? Como ele quer gastar os mesmos R$10, vai sobrar, então, R$3,50 para ele comprar de frango. Se 12,50 representa 1 quilo, que são 1.000 gramas, 3,50 vai representar quanto? E aí, nós vamos calcular, por essa regra de 3, o resultado. Teremos 12,50 vezes x igual a 3.500, multiplicando por 1.000. X vai ser 3.500 dividido por 12,5. Vai dar um total de 280 gramas. Antes, eram 400 gramas de frango e agora vão ser 250. Então, reduziu 120 gramas. 120 representa quanto dos 400? Para a gente descobrir a redução percentual. E aí, a gente encontra, na divisão de 120 por 400, 0,3. Então, a redução foi de 30%. E a resposta é a letra C.
Mais uma vez, eu gosto sempre de relembrar, a interpretação das questões é primordial para o sucesso da resolução da prova do Enem. Interpretar todos os dados, todas as definições, todos os cálculos e fazendo passo a passo, não deixando nenhuma informação para trás. Treine o máximo que você puder e com qualidade, com atenção e com o exercício dos conceitos, dos cálculos, fazendo de forma bem assertiva, com bastante calma e cuidado. Bons estudos, muito sucesso para você. Muito obrigada!